Irmãos e irmãs, vamos à carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versos 1 ao 5. Colossenses capítulo 2, de 1 ao 5, nos diz assim a sua palavra, a palavra do nosso Deus. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por tua palavra que está diante de nós e que acabou de ser lida. Assim, ó Deus, agora que vamos meditar nela, pedimos a tua ação, a ação poderosa do teu Santo Espírito, para que possamos compreendê-la, como também praticá-la. Ajuda-nos nisso, ó Deus, oramos em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo passou o primeiro capítulo desta carta argumentando, e especialmente no final do primeiro capítulo, argumentando que os crentes, todos os crentes, são completos em Cristo. Não falta nada àqueles que são cristãos, completos. Mas ele vai continuar o tema nesse capítulo 2. E aqui, nesse capítulo 2, ele começa a responder aos desafios específicos a essa verdade de que os crentes são completos em Cristo. E que Jesus Cristo é o Salvador, todo suficiente. Nós vimos na introdução desta carta que esta igreja estava sendo, mesmo que ainda no início, não é? Sendo atacada, sofrendo investidas dos falsos mestres, dizendo especialmente que para viver a vida cristã não era suficiente Cristo. Cristo é importante, Cristo é necessário, sem dúvida alguma, mas faltava alguma coisa. Faltava um poder, faltava uma experiência, precisava-se de algo mais. Então, ainda nesta introdução, eu faço algumas perguntas para nós. Nós estamos firmes com o compromisso, ou no compromisso, com essa verdade, de que estamos e que somos completos em Cristo Jesus? Nós estamos firmemente convencidos de que Jesus de fato pagou tudo, pagou por todo o nosso pecado? Nós estamos convencidos, estamos certos de que o pleno perdão de Deus está em Cristo e de que nós, portanto, não precisamos procurar em outro lugar perdão? Nós estamos certos de que toda a força espiritual e poder que nós precisamos para viver a vida cristã são encontrados em Cristo, e nós não precisamos ir a outro lugar além de Cristo para encontrar esse poder. Nós sabemos que a Bíblia, e somente a Bíblia, é suficiente para a nossa edificação, fortalecimento e guia seguro no caminho da fé. Temos convicção de que a Bíblia é a palavra de Cristo para nós? Estamos certos dessas coisas? Será que nós já ouvimos algum falso profeta moderno que pode dizer assim? Será que já ouvimos isso? Dizendo a alguém, ou mesmo um falso profeta dizendo a nós, mais ou menos assim: que bom que você é cristão, mas você precisa de uma outra experiência, e eu posso ministrar.
a você. Talvez essa experiência envolva uma revelação extraordinária. Talvez você tenha que receber o Espírito Santo, dizem eles. Será que já ouvimos isso em algum lugar? Mas mais grave do que isso, mais sério do que isso, será que nós percebemos? Será que nós temos a real noção de que esse tipo de manifestação, esse tipo de palavra de um falso profeta, será que isso é um desafio à suficiência de Cristo? Será que quando ouvimos algo a respeito disso, que você precisa de algo mais, não é um desafio, não vai contra? Nós não estamos negando, ou não se está negando, a suficiência de Cristo? A sua supremacia e a sua suficiência? Nós sabemos pelas Escrituras que Jesus Cristo, quando foi ao céu, enviou o Espírito Santo do trono da sua graça. E todos aqueles que estão em Cristo têm o Espírito Santo, são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, cuidado. Cuidado, porque não há nenhum ser humano na face da terra, nunca houve e nunca haverá, que possa ministrar o Espírito Santo a outra pessoa. Cristo ministra o Espírito Santo ao seu povo. Cristo envia o seu Espírito Santo. É Cristo que preenche e vai preenchendo o seu povo com o Santo Espírito de Deus. Estar em Cristo é ser habitado pelo Espírito Santo. Não é Cristo mais o Espírito. O Espírito vem de Cristo. As Escrituras chamam o Espírito Santo de o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor. Porque se você está em Cristo, você tem todas as bênçãos do Espírito com Ele. Não é necessário Cristo e mais alguma coisa. É a suficiência total encontrada em Cristo. Isto inclui todo o poder e toda a força de que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus não é um poder paralelo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa e age de acordo com o Pai e com o Filho, a Trindade Santa. Isso tudo é testificado pela palavra da verdade, pelas Escrituras, pelo próprio Cristo. Portanto, nós precisamos saber definitivamente que nós somos, os cristãos, completos em Cristo. Cristo não deixou nada de fora. Algo que nós precisamos para sermos apresentados a Ele, sem falhas, repletos de glória e de grande alegria. Cristo já nos deu tudo o que precisamos. Por isso, quando vem alguém e diz que nós precisamos de Cristo e mais alguma coisa, podemos ter a certeza de que não é a voz de Deus, é a voz de um falso profeta. Nós somos completos em Cristo. E Paulo vai começar a expandir isso nesse texto, como vem fazendo já e agora, a partir do capítulo 2, do verso 1. Veja o que ele já disse nos versos 28 e 29 do capítulo anterior, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo está dizendo aqui, como vimos semana passada, que ele se esforça, se afadiga, ele se cansa até mesmo para apresentar a igreja, o povo de Deus, perfeito, maduro, completo em Cristo. É para isso que precisamos estudar as Escrituras. É para isso que temos a palavra de Deus, que age por meio do seu Santo Espírito em nós, para nos levar a essa maturidade. Nós já temos tudo o que precisamos, mas agora precisamos desenvolver. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós, aos filipenses, que nós precisamos e podemos e devemos desenvolver a nossa salvação, vivendo em santidade, vivendo de acordo com a palavra,
procurando compreender o que a palavra de Deus nos dá, e toda essa compreensão nós recebemos, nós temos, quando lemos as Escrituras, o Espírito Santo vai agindo em nós, vai nos dando esta compreensão. Então, nesses versos 28 e 29, primeiramente Paulo compartilha ali sobre o seu propósito, sobre o propósito do seu ministério. Lembra-se que semana passada nós dissemos que Paulo faz uma defesa aqui do seu ministério. Ele defende as suas atitudes, o seu ofício, o seu compromisso, o seu chamado. Como é que ele usa, como é que ele faz, como é que ele compartilha aquilo que ele recebeu de Deus. E ele diz que o objetivo dele é apresentar todo o homem completo, perfeito em Cristo. E ele prossegue dizendo que almeja que os corações daqueles de Colossos, como os de Laodiceia, que ele vai dizer aqui no versículo 1 do capítulo 2, como todos os outros que ele não viu face a face, ele almeja que eles sejam fortalecidos. É o objetivo da pregação do apóstolo. E é isso também que nós, como igreja, como irmãos, como membros do corpo de Cristo, é isso que nós devemos desejar para o nosso irmão. É por isso que também nós devemos lutar. É nisso que nós devemos labutar. Esse era o objetivo de Paulo no seu ministério, deve ser o nosso objetivo. Levar, conduzir os nossos irmãos à maturidade espiritual, à completude em Cristo. Levarmos. Nós já temos Cristo, mas podemos e devemos crescer, amadurecer, melhorar cada vez mais. Esse deve ser o nosso alvo também. Não apenas nós individualmente crescermos, não apenas eu, mas aquilo que eu já recebi, aquilo que eu já aprendi, aquilo em que eu já amadureci, eu também levar outro, conduzir outro, observar o outro, ajudar o outro a chegar à maturidade espiritual. É o nosso dever, é o nosso ministério. É para isso que também fomos chamados. Paulo diz isso exatamente. Se esse é o meu objetivo, por que eu deixaria de fora algo que você precisa? Se o objetivo de Paulo era conduzir os crentes à completude de Cristo, por que ele iria deixar de fora algo? Por que Paulo não diria tudo o que nós precisamos saber para sermos completos em Cristo? Se esse era o objetivo dele. Olha, eu quero que você vença. Não é? Podemos tomar aí qualquer figura. Um time de futebol. O treinador quer que o time vença. Mas não dá todas as ferramentas. Não dá todas as indicações. Não dá todos os ensinos. Não oferece tudo o que aquele time precisa para vencer. Ele esconde as coisas. Não tem sentido. Da mesma maneira com relação ao Evangelho. Queremos ser completos, devemos ser completos em Cristo. Paulo nos ensina pela sua palavra, o próprio Deus, em todas as Escrituras, nos fornece tudo o que nós precisamos para sermos completos. E Paulo então compartilha isso, compartilha o seu coração. Ele diz que se gasta, que sofre. Em outro lugar, Paulo diz que tem até dores de parto, para fazer com que os seus ouvintes conheçam Cristo Jesus, a esperança da glória. Portanto, essa também deve ser a nossa atitude. Em segundo lugar, nós podemos observar aqui que além do propósito de Paulo, nós vemos então o seu empenho, conforme nós já acabamos de citar. O versículo 29 fala sobre isso. E no verso 1, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta, aqui do capítulo 2, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Paulo não só labutava, trabalhava, lutava em favor daqueles com quem ele tinha relacionamento pessoal e próximo, mas ele lutava e labutava por aqueles que ele não conhecia, por aqueles que ele nunca havia visto. Ele doava, ele se dava, ele se esforçava. Ele diz, não é? Eu trabalho lutando de acordo com o seu poder, e não com o seu próprio poder, com o poder de Deus. É por esse objetivo.
ele usava, confiava, descansava no poder soberano de Deus. Ele lutava em favor dos outros porque ele sabia que Deus iria resgatar aqueles que eram dele. Ele sabe que Deus iria atrair os homens para Cristo, mas ele mesmo assim se esforçava para apresentar o povo de Deus em Cristo. Os presbiterianos normalmente, através da história, são acusados de não pregar o Evangelho, por crerem na soberania de Deus, de que Ele busca os escolhidos, onde quer que eles estão, então eu não preciso de evangelizar, visto que Deus vai cumprir a sua palavra. Ele é soberano, poderoso, e Ele busca então os seus escolhidos. Escolheu na eternidade passada, e no tempo certo, vai buscar os seus. De fato tudo isso é verdade, de fato tudo isso vai acontecer, mas como é que Ele busca os seus? Qual é o instrumento que Deus usa para atrair para si os seus? A palavra. E essa palavra, ela tem que ser como? Pregada. Quem é que prega? Quem é que fala? Quem é que vai? Pelos campos, pelas cidades, enfim, somos nós, instrumentos do Deus vivo, veículos de Deus para buscar os perdidos no poder do Espírito Santo e da sua palavra. E Paulo então diz, e mostra para nós, que ele é frutífero nesse trabalho. E assim ele se esforça. Nós devemos também ser assim frutíferos. Uma terceira coisa que nós vemos aqui nesse texto, que além do propósito de Paulo, que era isso, buscar e trabalhar e levar os crentes à maturidade, além da sua luta e do seu empenho, nós vemos aqui a força. Como acabamos de dizer, Paulo não lutava com as suas próprias forças. Ele era sustentado e fortalecido pela força que está em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Olha o 29 de novo, o versículo 29 do capítulo 1. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Tinha então, portanto, a sua força, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Ele fazia a sua parte, mas ele esperava, e de fato o poder de Deus em Cristo Jesus estava nele, estava com ele. Paulo mostra para nós aqui o seu coração de pastor. Mostra o seu interesse pelos crentes. Nós vemos essas características em nós mesmos? Nós temos o mesmo propósito do apóstolo Paulo? Nós estamos comprometidos com o mesmo tipo de esforço que o apóstolo? Nós somos dependentes da força em que Paulo confia? Nós temos um cuidado um pelo outro como ele teve? Nós poderíamos fazer os mesmos, ou melhor, poderíamos fazer menos do que imitar este homem de Deus? Verso 2, Colossenses 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado. É por isso que eu me esforço, confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente. É interessante a palavra dele aqui, não é? Não é para receberem plenamente, mas é para compreenderem plenamente. Pois eles já tinham o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E nós vamos nos deter nesse texto, nesse versículo mais propriamente dito. Começamos dizendo aqui, irmãos, que o cristão maduro tem um coração fortalecido. Há uma riqueza imensa nesse verso 2. Paulo vai mostrar para nós, e ele sabe que a firmeza da nossa fé, a estabilidade da nossa fé depende de muitas coisas. E ele fala sobre isso nesse verso. Ele diz que a constância e a estabilidade da nossa fé dependem de pelo menos 4 coisas. Ele fala para nós aqui de encorajamento espiritual, tendo um coração confortado.
Ele fala de amor mútuo, ou seja, o vínculo pelo amor que devemos ter uns pelos outros. Isso estabiliza, isso mantém, isso firma a nossa fé. Ele fala de uma profunda certeza de fé, quando ele diz forte convicção de entendimento. E por último, ele vai nos dizer neste verso 2, um conhecimento verdadeiro de Cristo, plena compreensão do mistério de Deus. Então, no início do verso 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado. Confortado, primeiramente. Paulo deseja, Paulo se esforça, Paulo trabalha para que seus corações sejam encorajados. O cristão maduro é alguém que tem um coração fortalecido. Queridos, o fortalecimento dos nossos corações é essencial. E neste contexto, especialmente, para proteger os colossenses, como os laodicenses, como todos os outros que Paulo não viu face a face, protegê-los contra os falsos ensinos, contra as falsas doutrinas, contra as falsas filosofias, contra os falsos profetas. Nós devemos ter um coração fortalecido, devemos ter a nossa fé fortalecida, para que nós não sejamos facilmente atraídos por qualquer vento de doutrina. É interessante que Paulo fala aqui algo muito específico. Ele diz que nós precisamos nos fortalecer nos nossos corações. E quando a Bíblia usa a palavra coração, muitas vezes ela está falando a respeito do nosso ser, do centro do nosso ser, a essência do homem. Ele vai dizer para nós aqui que nós devemos ser fortalecidos, portanto, de dentro para fora. Não é algo superficial, mas é uma força que é implantada dentro do nosso ser, no mais profundo, lá no íntimo. Nós estamos sendo edificados, construídos em Cristo desde o centro, desde o interior de quem somos para o exterior. É por isso que Paulo ora. É uma oração que o apóstolo Paulo faz aqui. É por isso que ele se esforça. É isso que ele anseia. É o desejo que ele tem. Que o cristão maduro tenha um coração fortalecido. Na verdade, tem um coração fortalecido se ele é um crente maduro. Alguém no passado já disse o seguinte: se você quer ficar desapontado, olhe para os outros. E se quiser desanimar, olhe para si mesmo. Mas se você quer ser encorajado, olhe para Cristo. Esse é o desejo do apóstolo Paulo. Para que todos nós encontremos encorajamento em Cristo. Não em uma pessoa outra qualquer. Não nele, Paulo. Não num líder aqui e acolá. Mas o encorajamento que nós precisamos e o fortalecimento que precisamos deve ser e somente será encontrado em Cristo. Quando ele vai dizer aqui no final do versículo 2, no começo do versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos, estão ocultos, estão ali, em Cristo. A segunda coisa que ele diz no versículo 2 é que os nossos corações são encorajados por terem sido unidos em amor. Paulo deseja o fortalecimento dos corações dos crentes, mas ele também deseja que sejamos unidos em amor, porque o cristão maduro está envolvido num companheirismo amoroso. Nós podemos ver a maturidade de uma igreja, a maturidade de um cristão, na medida em que este crente ama o outro, ama o irmão, tem um vínculo com o irmão, cuida do irmão, observa o irmão, atende às necessidades do irmão, ora pelo irmão, chora com o irmão, ri com o irmão, vive a vida junto com o irmão, atende às necessidades, percebe as necessidades do irmão.
Todas elas. Não apenas necessidade financeira, para que quando falamos de necessidade, só pensamos em dinheiro. Pode ser que haja necessidade disso também, mas todas as outras necessidades. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais. O cristão maduro, ele observa, ele percebe, ele tem um vínculo de amor. O que os falsos mestres diziam? Eles diziam: nós temos esse conhecimento, e esse conhecimento vai completá-lo, e vai lhe dar uma sabedoria e uma experiência mais profunda do poder de Deus. Os falsos mestres dizem isso. Os falsos profetas trabalham nessa linha. Mas o que o apóstolo Paulo diz aqui? Diz que o tipo de conhecimento que eu prego, diz ele, produz amor. Amor mútuo. Amor que não é cheio de si mesmo. Amor que não é arrogante. Mas o amor que procura o interesse dos outros, amor que é doação, amor que constrói a verdadeira comunhão através das relações humanas, mesmo dentro da família, das amizades, mesmo através dos limites de nacionalidade, de raça e de outras coisas que dividem os homens, que dividem as pessoas. Irmãos e irmãs, na nossa comunidade, na comunidade cristã, nós devemos ser caracterizados, vistos pelo amor mútuo, pelo amor que temos uns pelos outros, pela nossa prioridade, o nosso amor de fato então uns pelos outros. Essas coisas transcendem as coisas que nos diferenciam. Concordamos com tudo e com todos? Não temos opiniões diversas a respeito de tantas coisas? Temos opiniões até em relação à teologia, opiniões diferentes, compreensões diferentes, maturidade intelectual e espiritual, doutrinária diferentes. Mas o que nos une? O amor de Cristo, que supera barreiras, supera diferenças. O amor mútuo que procura construir o outro, edificar o outro. E se observa de fato uma dificuldade, um erro teológico, doutrinário, uma compreensão errônea de algum ensino, alguma doutrina, cheio de amor, cheio de graça de Deus, cheio de maturidade, cheio da liberdade de Cristo, posso acessar este ou aquele, e com todo amor, com todo tato, com todo jeito, instruir, discutir o assunto, desfazer essa diferença no poder da palavra, no poder do Espírito Santo do nosso Deus. Nós somos caracterizados então pelo amor mútuo, vínculo de amor. Nós nos amamos uns aos outros. Essa é a grande marca que o nosso Senhor Jesus disse que nos caracterizaria como seu povo. Jesus disse mais ou menos assim: o povo, o mundo vai saber que vocês andaram comigo, que vocês estiveram comigo, porque vocês amam uns aos outros. As pessoas saberão que somos de Deus, porque nós amamos uns aos outros. Nós somos diferentes do mundo porque nós nos amamos. O amor não é meramente um sentimento, nós já sabemos disso. É um sentimento, mas é ação. O amor é algo, é um desejo deliberado. O amor é algo que não deve terminar, não deve acabar. Essa busca do bem-estar do outro. Como é que o outro está? O que eu tenho feito para que o outro esteja bem? Que ações eu tenho tomado para que o outro seja edificado, para que o outro seja confortado, consolado, para que o outro seja encorajado, animado?
Portanto, queridos irmãos e irmãs, o amor é a grande marca do cristão. Essa é uma grande verdade da Escritura. Onde está o amor, onde há o verdadeiro amor cristão, essa é uma marca segura da obra do Espírito Santo de Deus. Na vida do indivíduo, como na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz o seguinte, todos conhecemos esse texto. Ele diz, embora eu tenha tamanha fé para mover montanhas, mas se não tiver amor, não sou nada. E Paulo sabe disso. Ele mesmo escreveu essa palavra e escreveu o que está aqui aos Colossenses. Ele sabe que esta marca de amor está no cerne do que o verdadeiro conhecimento produz na experiência cristã. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Verso 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Queridos, esse amor pode ser medido. Esse amor pode ser medido. Podemos medir esse amor nas nossas atitudes em relação ao outro. Podemos medir esse amor em nossas orações uns pelos outros. Oramos uns pelos outros? Medimos o amor pelo irmão se nós oramos por ele. Esse amor pode ser medido em nossa assistência prática ao irmão nos tempos de necessidade. Nós podemos medir esse amor com relação à nossa tolerância. Podemos medir esse amor especialmente na nossa paciência de um para com os outros. Podemos medir o amor do outro para conosco, como o nosso amor para com o outro, quando somos vítimas do pecado. Quando estamos em pecado, quando cometemos um pecado, podemos ver o amor do outro. Como é que somos tratados quando cometemos um pecado? Ou alguém pecou, soubemos que alguém pecou, vem alguém, irmão, será que é muito irmão da igreja, vem dizer, ó, o fulano lá, aí já me inflama contra o irmão. Por vezes, ao invés de eu amar o irmão e expulsar o linguarudo, não é? O nosso amor pode ser visto pelos irmãos, quando nós, ou da maneira como reagimos, quando os nossos irmãos, ou quando os nossos corações estão feridos. O nosso amor pode ser medido, portanto, de tantas maneiras. Mas como é, ou quando é, que nós nos preocupamos com o outro? Então, de todas essas maneiras, nós vemos que realmente temos esse tipo de amor mútuo e verdadeira comunhão, que é a marca da verdadeira experiência cristã. Meus irmãos, então, a palavra aqui, neste ponto, é algo que nós nos esforçamos, ou devemos nos esforçar, depois de cultivarmos esse tipo de amor mútuo que vai além dos limites normais do amor que temos e podemos ter com a nossa família, com alguém que é do nosso sangue. É muito interessante nós observarmos o mundo. O não cristão, ele também ama a sua família, não é? O não cristão também tem amigos, ele ama os seus amigos. Mas nós cristãos amamos uns aos outros através de todos os limites que nos separam. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, nós vemos lá a declaração, o registro que o apóstolo faz, dizendo que havia uma barreira que separava judeu de gentio, lembram? E nós entendemos muito bem qual era o contexto.
do povo judeu, da sua nação, com relação a qualquer outro povo. Eles não admitiam de maneira nenhuma se encontrar com um gentio. Lembram em Samaria? Todos se lembram. Como que o judeu fazia para ir ao norte? Do sul, em Jerusalém, para o norte, onde tinha o território de Samaria, no meio. Eles não pisavam, nem sequer pisavam no território do gentio. Não é porque eles tinham medo deles, é porque eles odiavam aquele povo. E todos os demais povos que não eram de Deus, que não eram judeus, desviavam. É como se hoje, paralelo, temos algum mal contra alguém, encontramos na rua, atravessamos, para não dar de frente, para não encontrar, para não colocar o olho no olho. Desviamos da pessoa. Em Efésios, Paulo diz que a barreira foi derrubada, o muro foi destruído. Judeu e gentio podiam assentar-se juntos, lado a lado, no templo, na igreja, enfim, para cultuar, amar a Deus, porque um agora podia amar o outro. Nesse tempo nós precisamos disso também. Mas em terceiro lugar, ainda no verso 2, o cristão maduro é alguém que alcançou uma profunda certeza de fé. Paulo não ora apenas para que os nossos corações sejam encorajados, não apenas que sejamos unidos em amor, mas para que nós possamos alcançar toda a riqueza que vem do pleno entendimento da fé em Cristo Jesus, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, certeza de fé profunda. Ele quer então, queridos, que nós tenhamos uma convicção firmada sobre quem Cristo é, um compromisso estabelecido com a fé nesse Cristo que nós sabemos quem é. O cristão maduro tem uma convicção estável, firme, e essa convicção que leva a essa segurança leva-nos também a uma experiência cristã saudável e frutífera. É por isso que ele fala sobre a riqueza e forte convicção. Por isso que ele fala disso. A certeza de onde nós estamos em Cristo nos capacita a desviarmos das palavras sedutoras do mundo, dos enganos dos falsos profetas, nos ajuda, portanto, a suportar também os ataques do mundo. Estamos nesse mundo, somos constantemente atacados pelo mundo, pelo diabo, e não tampouco por nós mesmos, pelo nosso próprio coração corrupto, somos atacados. Mas a certeza da fé, essa profunda e firme convicção da fé que temos em Cristo, foi o que permitiu àqueles mártires do passado morrerem em fidelidade a Jesus Cristo. Basta olharmos a história. Alguém já ouviu falar de Policarpo? Um dos pais da igreja. Olha o que ele disse. Ele tinha 86 anos de idade, neste ponto. E ele ficou, portanto, sendo julgado no momento X, ficou de pé diante do tribunal romano. E aí disseram para ele o seguinte: Policarpo, eu vou deixar você viver, eu não te colocarei no fogo, se negar a Cristo, prestes a ser queimado. Um homem de 86 anos. E ele disse assim, a resposta dele foi esta: por 86 anos eu servi a ele e ele nunca me negou. Como posso negá-lo? Esse é um homem que tem uma convicção firme, um homem que conheceu a Cristo. Ele sabe que Cristo o conhece e não está disposto a negociar a Cristo por qualquer outra coisa ou acrescentar qualquer coisa a Cristo.
Ele está firme no seu compromisso e convicção sobre a esperança que está em Cristo. E se nós vivemos nessa certeza da glória que é nossa em Cristo, antecipamos o que nos espera no céu. E isso nos fortalece para a vida nesses dias. Não importa como vamos morrer, não importa quando vamos morrer, a nossa esperança está em Cristo. E como vimos na escola bíblica hoje, a esperança, quando a Bíblia fala disso, é certeza, não apenas algo que poderá acontecer. Por fim, queridos, o cristão maduro tem o verdadeiro conhecimento de Cristo, plena compreensão do mistério de Deus. Cristo, em quem todos os tesouros estão escondidos. É no final do versículo 2. Um cristão maduro também tem o conhecimento, então, desse Cristo, do verdadeiro Cristo. Não apenas que os nossos corações possam ser encorajados a serem unidos em amor e alcançar essa profunda certeza de fé, mas também resulta num verdadeiro conhecimento do mistério de Deus. Cristo, a esperança da glória. Os falsos profetas diziam ter o verdadeiro conhecimento. Eles diziam que conheciam verdadeiramente e realmente as profundezas de Deus. Mas Paulo lembra aqueles colossenses que Jesus Cristo, este sim, é a esperança da glória. É o verdadeiro conhecimento que Paulo quer que eu e você, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que todos nós tenhamos. Paulo não queria que eles tivessem um conhecimento cheio de ideias filosóficas, enfim, principalmente em se tratando desse tempo, não é? Dos gregos aqui na época dos colossenses. Paulo ofereceu para eles um conhecimento pessoal e salvador e um relacionamento com o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele sim, o Cristo, é a nossa esperança. O verdadeiro conhecimento está em Cristo. O verdadeiro conhecimento é o próprio Cristo. Conhecimento profundo, conhecimento no nosso coração, conhecimento no âmago do nosso ser, lá no interior. É esse conhecimento que o apóstolo Paulo ora para que nós tenhamos. Conhecimento pessoal e salvífico de Cristo. E nós podemos desfrutar de Deus quando nós temos esse conhecimento, quando conhecemos a Deus verdadeiramente, e quando nós voluntariamente, livremente, agradecidamente obedecemos a Cristo quando o conhecemos. É prova de que o conhecemos quando nós o obedecemos. Essa também é uma das marcas da fé cristã, de uma fé firme, estável e madura. É o que a Bíblia nos aponta aqui. É que o apóstolo inspirado deseja para nós. Que nós sejamos edificados, que nós cresçamos nestas marcas. E que estas graças todas sejam confirmadas nas nossas vidas, no dia a dia. Mas pode ser, queridos, que alguns de nós não tenhamos esse tipo de conhecimento. Alguns de nós aqui. Talvez alguns de nós aqui não tenhamos esse tipo de amor. Esse tipo de amor que deve reinar nas nossas vidas. Esse amor sacrificial, esse amor de um para com o outro. Talvez seja o egoísmo que esteja reinando na minha vida, na sua vida. Talvez não tenhamos noção alguma desse tipo de amor mútuo pelos irmãos. Irmãos em Cristo, do qual Paulo fala aqui. Talvez também nós não compreendamos o que é ter um conhecimento verdadeiro de Cristo. Mas ninguém pode ter esse tipo de amor, esse tipo de fortalecimento, esse tipo de certeza, de fé, garantia, de fato, esse tipo de conhecimento separado de Cristo, sem Cristo, fora de Cristo. É só em Cristo. É só nele.
Por isso eu digo, queridos, que mesmo dentro da igreja, mesmo diante de gente que já professou a fé publicamente, se você não tem esse tipo de amor, se você não tem essas coisas que Paulo fala aqui, volte-se para Cristo, dobre-se a Cristo, confie nele, descanse nele, venha a Cristo. E se nós aqui, queridos, também estamos lutando nessa área, temos essas dificuldades, nós temos Cristo, nós somos de Cristo, mas nós lutamos com isso, oremos, eu e vocês, para que esta igreja seja de fato edificada nestas graças, de tal forma que não somente vejam, inegavelmente, que o mundo veja, sem dificuldades, veja com clareza o nosso amor uns pelos outros, o nosso amor ultrapassando barreiras, o nosso amor experimentando coisas na presença de Deus, no relacionamento com Deus, coisas extraordinárias, de modo prático, de modo simples, demonstrações de amor de um para com os outros. Não há nada mais extraordinário do que isso. Irmãos e irmãs, como nós precisamos disso. Que o Senhor, portanto, faça uma obra especial nos nossos corações. A começar em mim, a começar em você, a começar em nós. Vamos orar? Pai bondoso, clamamos por Tua misericórdia. Clamamos a Deus e pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão a Deus quando não temos atingido essa maturidade. Apesar de termos a Tua palavra há tanto tempo junto de nós, apesar de termos o Senhor habitando em nós, nós ainda falhamos em coisas básicas, fundamentais, ainda falhamos em viver a essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ainda falhamos em viver na plenitude do amor de Cristo, de um amor a Cristo e no amor de um para com o outro. Por favor, Senhor, nos perdoe. Por favor, ó Deus, que a Tua palavra seja de fato evidenciada em nós, possamos experimentar o amor do Senhor, o amor de um para com o outro, possamos de fato testemunhar, viver nesta terra, nesses dias que o Senhor ainda tem para nos dar, buscando, alcançando aquela maturidade espiritual que o Senhor já tem, que o Senhor já deu, que o Senhor já mostrou para nós. E que tudo isso seja feito para a glória do Teu nome, que pessoas possam buscar ao Senhor, ir de encontro ao Senhor, por verem essas coisas na vida do Teu povo, nas nossas vidas, na vida desta igreja. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, que as consolações, o encorajamento do Espírito Santo do Senhor estejam conosco, povo de Deus aqui e por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos colocar em pé?